Vamos falar de Vasco. O Vasco teve várias notícias hoje. O Vasco conheceu seu adversário da primeira fase da Copa do Brasil. Tem notícias, enfim, do futebol feminino. Tem também de um reforço que o Vasco havia desistido e voltou à carga, já que ele se entendeu com a direção e com a comissão técnica do seu atual clube. E vamos falar também sobre o clássico contra o Fluminense, domingo no Maracanã, que o Fluminense não vai aumentar a carga por temer que o Vasco aumente ainda mais, tome conta total do Maracanã, acabe comprando também o lado deles. Vamos falar de tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Mais um vídeo para o Vasco pela cidade, com o apoio do nosso Vasco, do Vasco Connection. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem. Aqui a galera tem moral, aqui todos têm bom. O Vasco já voltou ao Rio de Janeiro, já começou os treinamentos visando o jogo de domingo às 6 da tarde contra o Fluminense. Primeiro clássico do Vasco no ano, era para ser contra o Botafogo, mas foi remarcado para o dia 16. Então, a primeira grande prova de fogo do Vasco no ano, esse clássico contra o Fluminense. Bom, antes disso, o Vasco, hoje a CBF sorteou os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil, e o Vasco vai pegar o trem, tem isso mesmo, trem, no Amapá, né? O jogo vai ser lá, né? Mas como nessas primeiras fases, é um jogo único, e o Vasco, por ser melhor ranqueado que o trem no Amapá, tem o direito do empate. O Vasco avança, se empatar, o trem só a vitória interessa nessa primeira fase da Copa do Brasil. Lembrando que ano passado o Vasco também passou da primeira fase num sufoco e depois foi eliminado na segunda fase, nos pênaltis, contra um time que estava brigando para não cair, para não ser rebaixado do Campeonato Baiano. Mas o time do Vasco é muito melhor que no ano passado, e com isso eu pelo menos acredito que o Vasco possa avançar pelo menos até as quartas de final da Copa do Brasil, quando chega os times que estão representando o Brasil na Copa Libertadores da América, ou os times que estão já saíram da Copa Sul-Americana. Acredito que o Vasco pode avançar, quem sabe até chegar a uma semifinal. Quem sabe, porque o Vasco, eu lembro que em 2009 chegou à semifinal, apesar de ter sido rebaixado para a segunda divisão no ano anterior, chegou até as semifinais na Copa do Brasil, foi eliminado pelo Corinthians, teve um gol legítimo no Elton, anulado no jogo de São Paulo. Mas o Vasco, a camisa pesa, ainda mais com o time ganhando corpo. Se até lá já estiver já chegando no auge da forma técnica e física, pode sim avançar, chegar longe a Copa do Brasil, outro, quem sabe até um bicampeonato. O Vasco conquistou em 2011. Futebol, tudo pode acontecer, mas teoricamente eu acho que o Vasco pode avançar até as quartas de final. A sorte, o Gigante da Colina, estaremos cobrindo, e na torcida que o Vasco chegue longe na Copa do Brasil. Bom, o Vasco não desistiu do atacante colombiano Diogo, o sobrenome é meio esquisito, era Diogo Colónias, do Talleres, da Argentina. O Vasco tinha soltado o jogador na janeiro, só que o presidente do Talleres praticamente quis estocar o Vasco, dizendo que tinha um monte de clubes brasileiros interessados
do jogador, inclusive teve colegas de São Paulo cravando que era o Corinthians, né, que esse clube estava até mais na frente que o Vasco. E a transação não aconteceu e o Diogo não vem sendo relacionado, vem até sido relacionado, mas não é titular. E eles entenderam com o treinador lá e com a diretoria, e o Vasco pode voltar à carga, tentar contratar esse jogador para ser ponta direita, né? Ele joga mais pela ponta direita. E pelo que eu vi, quando o nome dele foi ventilado pela primeira vez, eu vi vídeos do jogador, mas esses vídeos que botam, na maioria das vezes, a staff do jogador, sempre os melhores momentos, nunca os piores. Mas parece ser um jogador bom, eu diria até ótimo, porque me pareceu ser um daqueles pontas que chutam bem. Na maioria dos velocistas tem esse problema na hora de concluir, ter uma conclusão não tão boa. Mas, pelos vídeos que eu vi dele, ele parece ter um bom chute também. Então, uma boa contratação, se o Vasco conseguir, vamos ver o desenrolar dos próximos capítulos. Também, a segunda impressão uruguaia, o Vasco voltou a carga pelo Franco Fagundes. E agora o jogador, segundo a publicação uruguaia, está também pressionando o Nacional e aceitar a proposta vascaína. Apesar do o real não é comparável com o dólar, com o euro, mas os clubes, tanto da Argentina quanto do Uruguai, vivem crise financeira muito braba, tanto que as últimas finais da Libertadores têm sido entre clubes brasileiros, para você verem como que o futebol brasileiro tem dominado os campeonatos do continente. No ano retrasado, houve final da Sul-Americana entre clubes brasileiros, Atlético Paranaense e Bragantino. Nos últimos 4 anos, praticamente, a Libertadores só final brasileira. Acho que a última final que não foi final brasileira da Libertadores foi Flamengo e River Plate. E aí, 2019, 2020 para cá, só final brasileira. Palmeiras e Santos, Palmeiras e Flamengo. Ano passado, Flamengo e Atlético Paranaense. Enfim, isso se explica o domínio também dos times brasileiros da Libertadores. Eu lembro que nos anos 80, após o título do Grêmio, o Brasil ficou anos sem ganhar uma Libertadores, né? Até 92, contra o São Paulo, bateu no Vara SAF e conquistou primeiro dos seus 3 títulos da Libertadores no tricolor paulista. E ficou daqui dos 92 para cá, que os times brasileiros começaram a levar como importante a Libertadores, mas ficava a briga entre brasileiros, argentinos, uruguaios. Às vezes vinha um time chileno como Colo-Colo, mas era raro. Geralmente ficava entre ou os times brasileiros, ou os times argentinos, ou os times uruguaios, paraguaios. Também teve uma vez que o Peñarol foi campeão, mas ficava entre os 3. E hoje não. Hoje o Brasil praticamente domina os cenários dos clubes sul-americanos. Isso se explica muito pelos times que o Boca Juniors tem feito, o Nacional tem feito, mas
inclusive essa crise financeira que fez uma verdadeira novela até para a burocracia de troca de documentos no Compasso. Já havia acertado tudo, achei um imposto para pagar dessa transação burocrática. O Vasco não queria pagar esse imposto e o Atlético da Guma queria que o Vasco pagasse, mas chegaram ao denominador comum. Mas só isso foi um custo. Até porque tanto os times argentinos quanto os uruguaios preferem que os times brasileiros não paguem dólar para não perder dinheiro. Mas o Compasso vai chegar na sexta-feira e já creio que tanto o Valórias quanto se houver mesmo uma nova carta no Franco Fagundes, esse vai ser uma novela por causa dessa crise financeira entre os times argentinos e uruguaios. Bom, e o Vasco demitiu o técnico Antônio Menezes, que era o técnico da seleção feminina, do time feminino do Vasco. Praticamente toda a comissão técnica do futebol feminino vai passar por uma reciclagem, por assim dizer, vai ser uma reformulação. A comissão técnica estava trabalhando desde janeiro, só que as jogadoras ainda não se representaram. Agora parece que a SAF vai mexer com o futebol feminino e muito provavelmente vai ser anunciado em breve o nome do novo treinador, treinadora e os membros da comissão técnica e as jogadoras serem comunicadas para se representar. Lembrando que o Vasco esse ano vai disputar um brasileiro no A3, que seria equivalente à terceira divisão no futebol feminino, uma vez que o Vasco ficou em último lugar no A2, porque teve descasso. Quando era da associação, era ainda pior, que as meninas ficavam passando fome, literalmente dito. A associação falou que o dinheiro que a Ambev depositava para bancar o futebol feminino, eles fizeram um cálculo errado, que foi menos que era o gasto no futebol feminino. Aí depois chegou a Carol, que ajudou e muito o futebol feminino, que deu uma melhorada, mas não foi possível das garotas fazendo um bom papel no Brasileiro A2. Vamos ver agora com a SAF e o patrocínio da Carol, que deve continuar. Inclusive, ela tem falado muito do Vasco nas redes sociais dela, que façam um papel no A3, volte para A2, para depois sim brigar pelo Brasileiro A1, que é a primeira divisão no Brasileirão. A gente vê jogos, já que a Globo praticamente só transmite os jogos da primeira divisão do Brasileiro Feminino. Bom, o Fluminense depois comunicou, hoje começou a venda para a internet para o clássico de domingo contra o clássico Vasco, Fluminense e Vasco, mandando do Fluminense, que o lado do Vasco, norte e leste, todos esgotados, e a parte mista também todas esgotadas, a parte do Vasco. Esperava-se, já que o Maracanã tem capacidade hoje para 70 mil pessoas, já na sua inauguração tinha capacidade para 400 mil pessoas. E depois, com várias obras, reformulações, diminuiu a capacidade do Maracanã, mas tem 75 mil pessoas, e o Fluminense colocou apenas 50 mil.
esperava-se que o Fluminense aumentasse a carga como se fosse uma segunda venda dos ingressos, para assim dizer, mas eles não vão fazer. Bom, teoria que eles temem que a torcida do Vasco também esgote essa suposta segunda parcela, entre aspas, das vendas, e acabe comprando do lado do Fluminense também. É o que se deixa pensar, mas parece que diminuíram o Maracanã para tentar equilibrar um pouco a quantidade de torcida. Bom, até mais com mais Dia do Vasco. Domingo promete ser um jogão, que a torcida do Vasco vai gritar uns 90 minutos. Até mais.